Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos com o nosso Café com Bíblia, Mulheres de Fé. Hoje, 26 de maio de 2020. Nós louvamos ao Senhor, terça-feira. Estamos no nosso 7º dia do nosso propósito crescimento pessoal, fruto do Espírito. E hoje vamos estar falando da fidelidade ou da fé. Em algumas traduções vem fidelidade ou fé. E o versículo que nós vamos usar nesta manhã é 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Que Deus possa abençoar a tua manhã, teu dia, tua semana, que você seja verdadeiramente alcançado pelas misericórdias do nosso Deus. Então vamos ler capítulo 20, versículo 3 de 2 Reis. E logo depois nós vamos estar refletindo sobre 2 tipos de fidelidade. E vamos estar aprendendo com 2 exemplos que nós trouxemos para este momento. Versículo 3 diz assim: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequiel muitíssimo. Então aqui nós estamos diante de uma palavra onde o rei Ezequias passou por muitas lutas em seu reinado, por muitas dificuldades. E nós podemos constatar nesse versículo que ele declara que ele foi fiel a Deus em tudo o que ele deveria ter feito, ele fez. Ele foi fiel. Então ele fez tudo de forma correta. E quando ele adoeceu, nós vamos ver aqui nesse versículo 3, que quando ele adoeceu, ele orou a Deus. E ele pediu do Senhor que lembrasse da fidelidade dele. Em sua oração, ele pediu a Deus para lembrar da fidelidade dele em tudo que ele havia feito, por ele ter um coração íntegro, ou seja, um coração inteiro voltado para Deus. Então, em oração, ele pediu do Senhor: lembra de que andei diante de ti em verdade, em fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nós vamos estar nessa oportunidade falando de 2 tipos de fidelidade. Esse propósito, crescimento pessoal, fruto do Espírito, tem nos ensinado muito, porque a palavra do Senhor, ela renova a cada manhã em nossas vidas. E às vezes nós já pensamos que sabemos de tudo e estamos totalmente enganados. A palavra do Senhor, ela nos ensina a cada dia e a cada instante. Então eu coloquei aqui 2 tipos de fidelidade: a fidelidade condicionada e a fidelidade incondicionada. Então existem esses 2 tipos de fidelidade. Nós vamos estar falando sobre a primeira, que é a fidelidade condicionada, que é onde ela não é a verdadeira fidelidade. Ela vem, embora ela parece ser, a fidelidade condicionada parece ser, mas não é a fidelidade verdadeira. Então acontece quando a pessoa coloca condição para ser fiel. E aí nós vamos trazer um exemplo de um casal que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos abrir a palavra do Senhor, você puder nos acompanhar, ou depois você está lendo e meditando na sua casa, aonde você estiver. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, versículo 34 ao 37. Diz assim: Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E aqui nós estamos diante de uma palavra que vem falar sobre Ananias e Safira. E aí nós vamos estar vendo as características da fidelidade condicionada.
nós trouxemos aqui algumas características, que a primeira delas é olhar o que os outros fazem. Então, essa pessoa que ela coloca condição para ser fiel, ela tem a tendência de olhar para o que os outros fazem. E aí nós vamos ver lá o versículo 36 e 37 do capítulo 4, onde acabamos de ler, sobre essas questões. Então, as pessoas ali desse período, eles viviam em união, viviam em amor entre os cristãos. Então, tudo que eles tinham, eles vendiam, repartiam e levavam, né, a sua porcentagem diante dos apóstolos. E aí acontece que esse casal fez totalmente ao contrário. Então, eu coloquei aqui, os bons exemplos das pessoas devem servir para nos ensinar a ser fiéis. Mas a nossa motivação ao fazer algo deve ser diretamente para Deus e não para as pessoas. Então aqui a gente vai ver que Ananias e Safira, eles queriam fazer para mostrar para as pessoas, não para ser fiel a Deus. Então Ananias e Safira, eles não eram obrigados a entregar o dinheiro da sua venda inteiro, mas eles não podiam mentir para Deus. E nós vamos ver aqui em Atos capítulo 5, no capítulo seguinte, o versículo 4 e o 7, que diz: guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que o ouviram, todos os que isto ouviram. Então a palavra do Senhor vem mostrar que verdadeiramente ele não estava mentindo aos homens, ele estava mentindo a Deus. Porque quando nós vamos levar, quando nós vamos ofertar, quando nós vamos dizimar, quando nós vamos oferecer a nossa oferta de gratidão ao Senhor, não é ao homem, é a Deus. Então muitos ali faziam isso de bom grado, em gratidão a Deus. Já Ananias e Safira que faziam olhando para os outros, para mostrar que eles estavam dando. Então, um outro ponto que eu quero trazer é que há uma motivação errada na característica da fidelidade condicionada. Há uma motivação errada. No capítulo 5 do versículo 2, e diz: e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ele reteve uma parte e levou só outra, para mostrar que ele ia também colaborar, que ele ia também devolver uma parte da sua venda para os apóstolos. Então, a verdadeira fidelidade não está no que as pessoas dizem, sim no que a palavra de Deus diz. Então, Ananias e Safira queriam ser destacados entre as pessoas e não ajudar realmente quem precisava. Por isso, desagradou a Deus. Então, aqui é um exemplo muito claro acerca da fidelidade condicionada. As pessoas colocam condições, muitas das vezes não é nem vista, não é nem falada, mas as pessoas em si, dentro de si, colocam condições. Olham para quem colabora, olham para quem ajuda e querem fazer igual. E acabam tentando enganar a Deus, mas a palavra do Senhor diz que ninguém consegue enganar a Deus. Um outro ponto que eu quero destacar é a busca de reconhecimento. No versículo 8 do capítulo 5, olha o que diz: e disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Quem é fiel não precisa se mostrar ou receber conhecimento das pessoas. Então nós vamos ver que aqui este foi um erro de Ananias e Safira, que mais uma vez eu destaco, eles queriam se mostrar, queriam ser vistos, queriam ser reconhecidos. Então, condicionando a sua fidelidade ao fato de receberem reconhecimento no meio do povo, no meio da sua igreja, no meio daqueles que estavam ali, vendo toda essa situação. Então nós vamos ver que
tudo isso aqui, esse exemplo de Ananias e Safiras não é bom. É bom no sentido de que nós venhamos aprender a não agirmos de tal forma. Então precisamos tomar esse cuidado com essa aparente fidelidade, que não é a fidelidade que agrada a Deus. Então, é uma fidelidade condicionada. Eu coloco condições para me ser fiel. E não é assim. Então, não devemos olhar para as pessoas quando fazem ou quando falam, né? Pensem bem qual é a sua real motivação. Se está certa, não espere reconhecimento, pois Deus sabe quem você é. Então, se você está ajudando, se você está colaborando, se você está ofertando, se você está dizimando, não busque reconhecimento do homem. Não busque. Porque isso não provém de Deus. Isso é uma fidelidade condicionada. Você está colocando condição para ser fiel. Eu vou ofertar, eu vou dizimar, mas eu preciso ser reconhecida. Eu preciso ser vista. Eu preciso estar em destaque. Eu preciso que alguém me veja. Mas essa não é a fidelidade que agrada a Deus. A fidelidade condicionada. Então, se você está fazendo a coisa correta, louve ao Senhor. Não se preocupe se alguém não te elogia, se alguém faz falar mal de você, se alguém não está nem aí para o que você faz. Diz que você faz tudo ao contrário. Não se preocupe. O seu reconhecimento vem da parte de Deus, pois Ele está vendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não condicione a sua fidelidade. Não coloque condições para ser fiel a Deus. Seja fiel. O outro ponto que eu quero trazer é a fidelidade incondicional. A fidelidade incondicional é totalmente ao inverso da condicional. E o exemplo que eu trouxe foi da rainha Esther. Ela viveu um momento que nem ela mesma sabia o que iria acontecer com ela. Para que o Senhor a chamou naquele lugar para ser rainha. Uma jovem humilde e que o Senhor escolheu para aquele tempo, para ser rainha, mas com um propósito. E aí nós vamos ver lá no livro de Esther, no capítulo 4, esse exemplo que eu trouxe sobre a fidelidade incondicional, mas nós temos a palavra do Senhor aqui recheada de exemplos de pessoas, de homens e de mulheres que foram fiéis a Deus e que não colocaram condições para ser fiel. Então, versículo 13 ao versículo 17 vem falar sobre essa questão. E aqui nós vamos ver que Esther, ela foi um exemplo de fidelidade incondicional. Ainda que ela no início, ela teve uma certa resistência, até porque ela não tinha entendido ainda, né? Ela não estava entendendo o propósito de Deus para a vida dela naquele lugar. Mas no momento que ela foi orientada por Mardoqueu, que ela foi alertada por Mardoqueu, ela tomou posição e ela foi fiel incondicionalmente ao Senhor. E nós vamos estar mostrando aqui algumas características da fidelidade incondicional. E a primeira delas está no versículo 13 do capítulo 4 de Esther, que é saber que Deus está vendo tudo. Agora há pouco eu falei sobre essa questão, que nós precisamos tomar cuidado com essa aparente fidelidade condicional, né? Que nós não devemos olhar para o que as pessoas estão vendo, estão falando, não. Nós precisamos entender que Deus está vendo tudo e Ele sabe todas as coisas. E aqui no versículo 13 diz assim: então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Foi o que Mardoqueu disse para ela. Então, Deus estava vendo tudo que o povo passava na rua. A situação daquele povo que estava na rua. E também Deus estava vendo o que ela vivia no palácio. Deus estava no controle, está no controle de todas as coisas. Então, devemos ser fiel não pelo que os outros estão vendo, ou pelo que você vê, mas pela fé, sabendo que Deus vê
tudo. Está em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Vamos ver o que diz aqui. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então não se preocupe se não estão te vendo. Não te preocupe se não estão te reconhecendo. Faça a sua parte. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, diz a palavra do Senhor, sobre os bons e sobre os maus. Então os olhos do Senhor estão sobre você. Então, um outro ponto que eu quero trazer aqui, dentro da característica da fidelidade incondicional, que é a fidelidade que agrada a Deus, é reconhecer o propósito de Deus. Esther até então não sabia para que Deus tinha colocado ela naquele lugar, como rainha. Não foi por acaso. Não foi colocada lá para ela mostrar sua beleza. Que a palavra do Senhor fala que era formosa. Dentre todas as moças que estavam, Esther era a mais formosa. Foi por isso que ela foi escolhida. Mas não foi para isso que o Senhor a colocou naquele lugar. O Senhor colocou naquele lugar para livrar aquele povo, aquela nação. Porque sabia que viria um decreto contra aquele povo. Então Esther, nós vamos ver aqui nesse versículo 14 que Esther ela escolheu ser fiel. A partir do momento que ela entendeu que Deus tinha um propósito na sua vida e na vida do povo dela. Então ela percebeu que se tornou rainha para ser usada por Deus, para defender aquele povo, para ajudar a livrar aquele povo de um decreto maligno, de destruição. Então quando nós vivemos, amados, pela fé no propósito de Deus para as nossas vidas, nós aprendemos a ser fiéis incondicionalmente. Então não pense no que fizeram ou disseram de você. Foque somente no propósito do Senhor para a sua vida. Coloque a sua visão em Cristo. Foque em Deus, no propósito que Ele tem na sua vida. O último ponto que eu quero trazer dentro da fidelidade incondicional é depender tão somente de Deus. Nós vimos que Deus está vendo tudo. O outro ponto foi reconhecer o propósito de Deus. E por último, depender somente de Deus. Então, Deus, ele estava vendo Esther. Ela reconheceu o propósito que Deus tinha na vida dela naquele lugar. E agora ela mostra dependência de Deus. No versículo 17 de Esther, vamos ver o que diz. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Nós vamos ver aqui que ela mandou chamar todo mundo, decretou jejum, pediu que orassem por ela, que não comessem, que não bebessem por 3 dias. Que coisa maravilhosa. E ali eles fizeram tudo conforme ela pediu. Então, no momento que Esther viu que ela não tinha essa capacidade, ela se sentiu impotente em relação a toda aquela situação, ela teria que enfrentar o rei em relação à situação que o povo estava passando. Então, diante de tudo isso, logo ela colocou a dependência dela no Deus Todo-Poderoso. Então, ela buscou um milagre em Deus e ela acreditou. Então, por isso ela chamou o povo para orar, para jejuar e aceitou plenamente a vontade de Deus sobre a vida dela, a vontade soberana de Deus sobre a vida dela. Então, a palavra do Senhor diz que ela não se importou com a própria vida dela. Ela disse, se eu perecer, eu pereci, pois confiava no Deus que ela servia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14, vem dizer, porque se de todo te calares, neste tempo socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Então foi para isso que Deus chamou ela para aquele lugar, para aquele tempo, para que ela ajudasse livrar o povo dela daquela situação que estava vivendo.
Então, seja fiel incondicionalmente, seja fiel em qualquer situação, não importando o que falem ou o que pensem em relação a você. Fidelidade é algo muito pessoal. Então, só você sabe se você é fiel. Você e Deus sabe. Ninguém mais. As pessoas podem cogitar, podem imaginar, mas não tenha certeza. Somente você sabe. Então, não se preocupe. É a sua comunhão, é a sua fidelidade, você e Deus. Não se preocupe com o que os outros pensam. As pessoas querem ver você colaborando muitas das vezes, querem ter a certeza se você está fazendo tal coisa, mas não se preocupe. O que importa é que Deus está vendo tudo. E eu quero encerrar com Salmos número 119, versículo 30, que a palavra do Senhor vem dizer algo muito maravilhoso. 119, versículo 30. Diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir aos teus juízos. Então, a fidelidade é algo muito pessoal, como eu acabei de falar. Então, é uma decisão que precisamos tomar. É a de sermos fiéis incondicionalmente, não condicional, colocando condições. Eu só vou ser fiel se eu for reconhecida. Eu só vou ser fiel se meu nome sair lá em destaque. Fulano colaborou com tanto. Fulano deu tanto. Fulano fez isso. Não coloque condições. Não coloque condições para ser fiel. Então, vamos ser fiéis incondicionalmente. Então, se você sabe, só você sabe se é fiel verdadeiramente. Então, fidelidade se mostra nas pequenas coisas, tanto no relacionamento com o próximo, com Deus e consigo mesmo. Então, eu coloquei esta frase, que fidelidade se mostra nas pequenas coisas, tanto no relacionamento com o próximo, com Deus e consigo mesmo. Então, só você sabe se você é fiel. Aprenda a ser fiel. Seja fiel. Continue sendo fiel. Porque Deus está vendo tudo. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.